O Vasco está vivendo um dos momentos mais importantes da sua história. Nos bastidores cresce a possibilidade de um novo grupo de investidores, liderado pelo empresário Marcos Lamacchia, entrar no projeto da SAF do clube. Mas existe um ponto bem crucial nesse processo que pouca gente está comentando, que é a recuperação judicial do Vasco. Sim, esse processo pode ser justamente a chave que permite ao clube se reorganizar financeiramente, atrair investidores e voltar a disputar títulos no cenário nacional. Será que o Vasco está prestes a furar a fila da reconstrução no futebol brasileiro? É isso que nós vamos entender no vídeo de hoje. Durante muitos anos, o Vasco conviveu com uma das situações financeiras mais difíceis entre os grandes clubes do país. Dívidas acumuladas, falta de investimento e dificuldades administrativas fizeram o clube perder competitividade dentro de campo. E foi justamente para tentar resolver esse problema que o Vasco tomou uma das decisões mais importantes da sua história. Primeiro, criar a SAF, Sociedade Anônima do Futebol, e depois entrar com um pedido de recuperação judicial. Esse processo funciona basicamente como um plano para reorganizar as dívidas e permitir que o clube consiga respirar financeiramente. A recuperação judicial pode ser um divisor de águas para o Clube de Regatas Vasco da Gama, porque ela permite que o clube reorganize dívidas, organize pagamentos, reduza a pressão de credores e crie um ambiente mais seguro para investidores. Isso é crucial. Nenhum grande investidor coloca dinheiro em um clube que está completamente afundado em dívidas sem qualquer organização financeira. Com a recuperação judicial, o Vasco começa a mostrar um caminho estruturado para resolver seus problemas. E é justamente nesse momento que surge o interesse de novos investidores. Nos bastidores do futebol brasileiro, o nome de Marcos Lamacchia começou a ganhar força como um possível líder de um grupo de investidores interessados na SAF do Vasco. Lamacchia é um empresário e advogado extremamente respeitado, que já foi presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, que é herdeiro do Banco Real e que é filho de Marcos Lamacchia, dono da Crefisa. E a possibilidade de um grupo liderado por ele assumir parte do projeto do Vasco tem animado muitos torcedores, porque isso poderia significar algo que o clube não teve por muitos anos: investimento consciente e planejamento de longo prazo. E ao que parece, essa negociação do Vasco com o Marcos Lamacchia já está muito adiantada. Existe uma expectativa para que no máximo em 2-3 meses ele já possa assumir o comando da SAF do Vasco. Obviamente, ainda tem que ser analisado pelo fair play financeiro para saber se ele pode ou não assumir o Vasco por conta do vínculo dele ser enteado da Leila Pereira. Mas eu acredito que isso não será nenhum empecilho, tendo em vista que a Leila Pereira é presidente do Palmeiras, a Crefisa sequer patrocina mais o Palmeiras e o Lamacchia seria dono da SAF do Vasco. Compraria o Vasco, além de também ter uma receita única dele. Ele não depende da receita da Leila Pereira e não depende da receita da Crefisa, que nem patrocina mais o Palmeiras. Eu acredito que não existirá empecilho algum que impeça ele de fazer essa reconstrução no Clube de Regatas Vasco da Gama. O investimento que o Vasco terá para contratar reforços, com plano de pagamento de dívidas também que já está sendo tudo acertado entre ele e o Vasco da Gama, em breve teremos um Vasco muito forte novamente no cenário do futebol brasileiro. Eu coloco para vocês no máximo 2 anos para o Vasco estar nas cabeças novamente brigando por títulos. A diferença de Lamacchia para 777 é que ele é um empresário conhecido aqui no Brasil. Está tudo sendo feito de uma forma minuciosa, diferente do que foi feito anteriormente, às pressas, vendendo para uma empresa desconhecida. Dessa vez é alguém brasileiro que entende do futebol brasileiro, que quer realmente fazer o Vasco voltar a ser a grande potência que já foi no passado e que está prestes a retornar. Então, aguente mais um pouco, torcedor vascaíno. Então, aguente só mais um pouquinho, torcedor vascaíno, que em breve você deve ver o Vasco voltando a disputar grandes títulos no futebol brasileiro. Normalmente, quando um clube entra em crise, ele leva muitos anos para se recuperar. Às vezes até uma década, mas quando existe investimento forte e organização financeira, esse processo pode acelerar muito. Um exemplo recente é o Botafogo, que passou por uma transformação depois da chegada do investidor John Textor, conseguindo conquistar um Campeonato Brasileiro e uma Libertadores da América. É bem verdade que nesse último ano o Botafogo vem convivendo com algumas crises financeiras, mas tudo acredito que será resolvido. Com investimento e gestão profissional, o clube rapidamente voltou a disputar posições
títulos importantes no campeonato. Se o Vasco conseguir combinar a recuperação judicial organizada, entrada de novos investidores e gestão profissional, o clube pode literalmente furar a fila da reconstrução. E existe algo que torna o Vasco ainda mais interessante para os investidores: o tamanho do clube. O Clube de Regatas Vasco da Gama tem uma das maiores torcidas do Brasil e uma história gigantesca no futebol. Entre seus grandes momentos está a conquista da Copa Libertadores da América de 98, além de vários títulos nacionais. Com uma torcida apaixonada e enorme potencial, muitos especialistas enxergam o Vasco como um gigante que pode voltar a crescer rapidamente se tiver investimento e organização. Se tudo isso se concretizar, o Vasco pode voltar a fazer algo que os torcedores sentem muita falta: brigar por títulos importantes novamente. Agora eu quero saber a opinião de vocês aí embaixo, o que vocês acham sobre tudo isso. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like, se inscreve no nosso canal, compartilha nos grupos de Vasco, dê o WhatsApp para chegar ao maior número de torcedores possível também. E é isso, gostaram do vídeo, deixa o like, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para tu não perder nada que eu publicar aqui. Eu vou ficando nessa, abração do Francesco, nós fui.